Sim. Então, gente, de novo, bom dia. Então, a nossa aula de hoje visa dar continuidade àquelas discussões preliminares. Vocês, como são bons alunos, certamente leram os 3 textos iniciais, né? Então, se der tempo, e eu pretendo passar rapidamente sobre os 3 textos e vou enviar para vocês os comentários que eu vou trazer, tá? Então, gente, vamos direto aqui. Pera só um minuto. Voltando. Compartilhar. Esse aqui. A tela inteira. Ok. Vamos ver aqui. Introdução à literatura africana. Conseguem ver os slides? Estão conseguindo ver os slides? Aqui ainda não apareceu para você. Não, mas agora vai aparecer. Funcione. Ah, eu tenho que clicar aqui e agora sim. Agora sim, não é, gente? Conseguem ver? Agora dá para sim. Perfeito. Então nós já passamos aqui por essas primeiras lâminas. Esses slides estão lá na nossa área de materiais do SIGA. Então eu vou passando, não vou ler o que está escrito, vou fazendo os comentários, porque você já tem acesso a esse material. Então nós já falei um pouco sobre o mapa da África, algumas informações gerais sobre a divisão da África, ok? Um pouco também sobre a história da África, mas foi, claro, muito ligeiro, né? Eu vou ficar tendo que sempre que voltar para pegar aqui os que se atrasam. Eu já começo 8h30, gente, na esperança de que todos entrem no horário devido, né? Bom, então, gente, voltando, seguindo. Aí aqui nós temos uma informação, gente, sobre o número de africanos que foram retirados da África e espalhados pelo mundo, né? Nós costumamos chamar de escravos, mas a palavra melhor é escravizados, né? Então a quantidade de pessoas que foram escravizadas vai depender de autor para autor. A gente não tem certeza, né? Então alguns citam 4 milhões de pessoas, né? Outros 10, outros 20 milhões. Então é um número realmente assustador. Sem falar, gente, dos negros que não chegaram nas Américas, né? Na Europa também. Ou morreram no meio do caminho, ou foram sumariamente assassinados. Principalmente depois de que a Inglaterra decretou o fim do comércio internacional de negros. Os navios negreiros, quando viam ao longe algum navio da marinha britânica, eles lançavam os negros ao mar. Os negros eram todos amarrados a uma bola de ferro pesadíssima, né? Então, quando eles avistavam ao longe, para não serem presos, né? Eles lançavam aquela bola de ferro ao mar, precisavam de vários homens para jogar, e os negros eram arrastados, não adiantava tentar segurar em nada, porque eram arrastados. Então, se o mar... Só um minuto, tem gente tentando entrar. Pois é, eu tô vendo aí, mas vai ser um negócio complicado. E só um adendo, você estava falando da questão desses negros, né? Também teve doenças, não foi? Que eles pegaram Sim. no percurso de lá para cá. Sim, claro. Imagine as condições terríveis em que eles eram transportados, né, nos porões dos navios, convivendo com ratos, todos amontoados, sem receberem ar renovado, não é? Então bastava um deles estar doente para a doença rapidamente se espalhar. Sim, morreram muitos. Tanto é assim, gente, olha, é terrível isso. Tanto é assim que o cálculo na mercadoria, entre aspas aí, né? O cálculo da mercadoria
ele era aumentado para compensar os negros que iriam morrer no caminho. Então, como eu falava, eles eram amarrados a uma bola de ferro, e quando viam ao longe o navio da frota inglesa, eles lançavam aquela bola de ferro ao mar, e ali eram arrastados os negros para o fundo do mar, e ali eram sepultados vivos, né? Então, se nós conseguíssemos, gente, esvaziar o oceano, nós iríamos acompanhar as trilhas que os navios percorriam, só seguindo os esqueletos, né, de pessoas no fundo do mar, pessoas que foram mortas aí. Então, realmente foi uma coisa terrível, ok? Gente, eu peço que vocês evitem de entrar atrasado, porque perturba muito a aula, eu tenho que estar o tempo todo voltando, tá? Mas voltando para cá, então, aqui nós temos um historiador do Congo, né, que traz essa informação sobre quantos negros teriam sido, né, levados lá do continente africano e espalhados pelo mundo. Isso chama-se de diáspora negra, tá? Aí eu trouxe essas ilustrações, pessoal, essas fotos, para mostrar para vocês como é um equívoco muito grande a gente imagina a África como um continente povoado por pessoas iguais, né? Não são todos negros, assim como a gente pensa, todo japonês é igual, todo chinês é igual, japonês, chinês e coreano, tudo é igual, né? A gente pensa muito nisso. Então, voltando para cá, vou ter que ficar sempre voltando. Então, aí nós temos, pessoal, os árabes, né? Ó, vocês notem aí, nesses primeiros são os negros brancos, desculpem, os africanos de cor branca, né? Os árabes, os berberes, os tuaregues, que atravessam o deserto, né? Aqueles que vão no camelo, comerciando. Entre os negros, pessoal, nós também temos muitas diferenças. Os negros que vieram para o Brasil foram principalmente ligados aos bantus, que foi o primeiro grupo que veio para cá. Nós tivemos primeiro uma onda de negros bantus, depois nós tivemos os jejes e depois nós tivemos os nagôs, né? Eles vieram de partes diferentes da África. Os bantus, pessoal, foram aqueles que deram ao nosso idioma várias palavras como camundongo, bunda, canga, quizila, carimbo. Carimbo vem também da língua banta. Os bantus são uma grande nação, pessoal. Pegam vários países, o Congo, Angola, Moçambique, Zimbábue, aquela região ali toda. Então, a palavra carimbo vem de calimba, que era o nome que se dava a um ferro de marcar, de marcar gado, né? Aquele ferro que ia quente. Por incrível que pareça, eles usavam isso também nos escravos. Escravos, principalmente os fujões, né? Eles eram marcados a ferro. Então, carimbo vem de calimba, ok? Os nilóticos, pessoal, eles vêm ali principalmente ali da Nigéria, né? Vêm ali dos Camarões, aquela região mais central. São negros muito altos, né? Muito altos. Por isso que nos Estados Unidos você tem aqueles negros de mais de 2 metros de altura, né? Porque veio dali, muitos dos negros, os escravizados vieram daquela região para os Estados Unidos. Aqui no Brasil nós tivemos também os nagôs, que vêm daquela região ali, né? Que são os negros mais altos, mas eles vieram na terceira leva, né? A terceira leva. Nós temos os pigmeus, que foram os primeiros negros levados para a Europa, como curiosidade, aqueles negros que tinham 1,20 m de altura, né? Bem baixinhos. Os bosquímanos, gente, eles existem, eles estão naquela região do Kalahari, né? Na grande savana. Durante muito tempo, eles
Durante muitos tempos, pessoal, eles se mantiveram isolados. Aí fico sempre indo e vindo, gente. É muito complicado isso. É muito complicado. Não atrase, que vocês perturbam a aula. Ok? Voltando para cá. Então os bosquímanos se mantiveram, gente, durante muito tempo isolados. Os bosquímanos habitam a região que onde nós não conseguiríamos sobreviver uma semana. A região sem água, né? Muito precária. Só que eles acumularam saberes, gente. Acumularam saberes seculares, né? Então eles conseguem encontrar água onde você nem imagina que possa existir. Há um filme, na verdade uma série de filmes, pessoal, que tem como protagonistas pessoas dessa tribo, né? Que é Os Deuses Devem Estar Loucos. Teve o Deus Deve Estar Louco 1, 2 e 3. Eu não sei se teve o 4 também. Eu assisti todos. Eles vão caindo de qualidade, mas são uma das coisas mais incríveis que eu assisti assim. Eu ria de ponta a ponta, né? Então Os Deuses Devem Estar Loucos, vocês conseguem esse filme aí. Não sei se no YouTube, mas vocês que conhecem os meios aí de conseguir esse filme, vocês encontram. Então os bosquímanos, notem que todos eles são diferentes no tamanho, no tom de pele, pessoal. Existem os malgaches que só habitam a ilha de Madagascar, né? São negros também com tom de pele diferente, costumes diferentes e uma língua que só existe lá também, né? Se bem que ela é vizinha de alguns povos da Polinésia, ok? Então voltando aqui para cá, aí, gente, eu trouxe uma pintura do Debré, que foi um francês, um holandês, né, que veio quando a família real veio para cá. Ela trouxe vários artistas, né, de vários locais da Europa, e o Debré foi um deles, e ele pintou os escravos, o cotidiano, né, do primeiro império. E aí nós temos várias etnias que vieram para cá, gente. São pessoas com vestimentas diferentes, né? Com a cor de pele diferente. E aí, gente, eu faço questão de enfatizar isso, por um lado, para desfazer o preconceito da gente acreditar que todo africano é igual, né? Porque são negros, são todos iguais, não há diferenças entre eles. E a segunda questão que eu friso isso é para dizer que essas diferenças que havia ou que há entre eles, né, foi o responsável por verdadeiros massacres, gente. Para mostrar como o preconceito é humano, ele não está limitado a uma cor de pele, né? Nós sempre iremos procurar no outro algo que a gente possa apontar como um fator que o coloca em condição inferior a nós, né? Sempre vai haver isso, seja o grau de escolaridade, seja o local onde nasceu, né? Seja a condição econômica. Então o preconceito é, infelizmente, uma mancha humana, né? Então, entre tantas outras mortandades que ocorreram entre as etnias, pessoal, eu cito esta aí, que foi a que ocorreu, pessoal, numa região que antes era um país só, hoje são dois países, a Ruanda e o Burundi. Então ali nós temos três etnias: os Tutsis, que são os mais altos, são os nilóticos, né? Os Hutus, que são bantos, né, mais entroncados e mais escuros, e os Tuás, que são mais baixos, né? Então, durante algum tempo, os Tutsis foram utilizados pelo colonizador belga para escravizar as outras etnias. Isso, gente, é uma estratégia tão antiga quanto o tempo. Notem, por exemplo, os Estados Unidos, quando entraram no Iraque, eles se uniram aos sunitas
para poder dominar os xiitas, né? Então isso acontece sempre. Então os Tutsis eram utilizados para o domínio dos outros. Quando a Bélgica saiu de lá, pessoal, foi a hora da onça beber água. Os Hutus, que são a grande maioria, eles trucidaram os Tutsis. Gente, eles não simplesmente matavam, eles cortavam aos pedaços, queimavam vivo, amarravam, estupravam as mulheres, matavam as crianças na frente dos homens amarrados. Foi uma selvageria que você não pode imaginar, né? Então isso ele é mostrado, pessoal, em 2 filmes, né? Tiros em Ruanda e Hotel Ruanda. Quem tem o estômago forte, assistam esses filmes aí para saber. Tô lembrando aqui também, gente, de um trecho de um romance chamado O Tronco do Ipê. Acho que é O Tronco do Ipê. Uma das obras da Alencar, tenho quase certeza que é O Tronco do Ipê. E que tem 2 negras discutindo, e uma delas, que era Nagô, começa a zombar de uma negra banto e começa a usar sobre ela, para atacá-la, todos aqueles argumentos utilizados pelo branco contra ela. Você é negra, você tem o nariz achatado, essas coisas todas, né? Porque como os bantos têm o nariz mais achatado, como são mais baixos, como tem a pele mais escura, foi motivo para outra negra a criticar, né? Ok? Bom, e aí, gente, depois dessa discussão muito breve, entramos no que verdadeiramente importa, que são as 5 ex-colônias de Portugal na África. Este mapa nós já vimos, né? Então tem países aí tão pequenos que são menor do que a seta, né? Então começando lá de cima, vocês têm Cabo Verde, é o mais próximo da Europa, Guiné-Bissau, depois você tem São Tomé e Príncipe, é o que está tudo em vermelho aí, né? Angola, e passando, contornando a parte sul do continente, chegamos a Moçambique. Eu reuni aqui algumas informações sobre eles. Para quem já viu os slides, não tem muita curiosidade, não tem muita novidade, mas vamos aí. Com exceção de Angola e Moçambique, os outros 3 países são muito pequenos. Caucaia, por exemplo, é maior do que São Tomé e Príncipe. São países ainda que lutam pelo seu desenvolvimento. Angola está na frente deles 5, mas nem por isso pode ser considerado um país desenvolvido, né? São países com um IDH baixíssimo. IDH, gente, é a abreviatura de Índice de Desenvolvimento Humano. É uma sigla que reúne uma série de fatores como mortalidade infantil, educação, expectativa de vida, saúde. Então, em outras palavras, o IDH mede o grau de desenvolvimento econômico, não é, de um país. Os primeiros são sempre a Dinamarca, Finlândia, Noruega, né? Esses países estão bem lá na frente, são sempre os primeiros. Então eles têm um IDH muito baixo, né? Quanto mais próximo de 1, mais desenvolvido o país é. Quanto mais próximo de 0, logicamente, né? Então, esses países têm IDH 0,2, coisas terríveis. Isso quer dizer que muitos países ainda convivem com analfabetismo extremo, com mortalidade, com índices medievais de morrer a cada 10 crianças, morrem 2 crianças antes de completar 1 ano. As condições de saúde são precaríssimas, né? Agora, é claro, são países ricos do ponto de vista cultural, do ponto de vista paisagístico, né? Não pense que chegarão nesse país e encontrarão aquelas ocas feitas de bambus, lá de palha, né? Não, são todos eles com McDonald's, né? Pato Donald's e outras coisas mais da entre aspas modernidade, mas são países que têm uma grande quantidade da população abaixo do nível de pobreza.
Eles se tornaram independentes entre 74 e 75, isso do ponto de vista histórico não é nada. Então são países que ainda, né, ainda expurgaram de todo o fantasma do colonizador. Eu sou mais velho do que a independência desses países. São países com muitos grupos étnicos. Eu cito aí a Guiné-Bissau, que é um país minúsculo e reúne mais de 30 etnias. Só para vocês entenderem, gente, do que é que nós estamos falando. Eu, até o fim do governo Dilma, o UFC recebia muitos alunos da África. Eu sempre tinha alunos, né, principalmente de Guiné-Bissau. Principalmente de Guiné-Bissau, tive aluno de Cabo Verde também, mas principalmente de Guiné-Bissau. Um dia, uma das alunas precisou voltar ao seu país, que o menino dela estava muito doente. Nós até ajudamos ela aí e tal. E aí eu pedi a ela, mandei para ela uma câmera pequena que eu tinha para ela filmar os vizinhos e tal, né? Quando ela voltou, a gente foi ver juntos, ela e a Arusha fomos ver juntos aquela filmagem. E aí o vizinho dela falando, e aí eu perguntei para ela, o que é que ele tá falando? Aí ela disse, eu não sei, ele é papel e eu sou mandiaco. Ela era de uma etnia, ele de outra, eram vizinhos, mas ele não conseguia entender o que ele estava falando. As línguas. Então, quando a gente fala de etnia, nós estamos falando de diferenças abissais, gente. Às vezes a maneira de se vestir, a cor da pele, a maneira como ele cultua uma religião, né? Então, voltando aqui. Então, percebam, gente, nós não conseguimos entender isso. O que nós temos no Brasil são diferenças regionais, pequenas. Eu tenho até um cordel que eu escrevi trazendo várias palavras que são diferentes, né? Então, o nosso quebra-queixo, por exemplo, lá em Mossoró é chamado de gelé. Eu morei em Mossoró, então eu consigo identificar diferenças, né? Então nós temos vários nomes para bila, para pipa, né? Que aqui é raia ou arraia, né? E por aí vai. Não estamos falando dessas diferenças regionais, são diferenças gritantes. Isso vai ser importante para uma discussão que nós vamos ter daqui a pouco, ok? Então, esses países, apesar de terem o português como língua oficial, gente, vocês não escutarão verdadeiramente o português nas ruas, né? Assistimos há uns 2 ou 3 anos, ou talvez até mais, um Globo Repórter falando sobre Moçambique, né? E lá entrevistando as pessoas. Então precisava do intérprete, porque eles usavam um tipo de português muito alterado. Mas também vamos discutir sobre isso daqui a pouco. Algumas informações gerais sobre os 5 países, pessoal. Cabo Verde é formado por 10 ilhas. Uma delas, inclusive, nem é habitada, que é a ilha de Santa Luzia. É um país que sofre com muitas secas até piores do que as nossas, porque é uma ilha, né? Então eu imagino que as condições... Essas ilhas em geral são ilhas vulcânicas que nasceram olha aí, nós temos aí, gente, já meia hora de aula e tem gente entrando. Não, evitem fazer isso, vocês que estão me escutando aí. Perturba muito. Professor? Oi. Não, só pra falar, porque assim, eu fui uma das que me confundi, porque você mandou 2 links lá. E aí esse povo que tá entrando depois é porque tá tentando entrar no segundo link, entendeu? Esse pessoal não lê direito o que tá escrito, em outras palavras, né? Tá lá direitinho escrito. É porque a gente entrou no último link, né? Sei. Só por conta disso. Tá bom. Mas da próxima vez evitem, porque por conta disso eu tenho que voltar o tempo todo, aí perturba. Não estou aí xingando vocês não, tá bom, gente?
Bom, então, uma delas é a ilha de Santa Luzia, que nem é habitada, né? Então, se a população, pessoal, tanto de Cabo Verde como de São Tomé e Príncipe voltassem a morar lá, a maioria da população desses países são maiores fora do país do que dentro. Se essas pessoas voltassem, não havia como sustentar essas pessoas. Esses países, alguns deles sobrevivem com doações internacionais, ok? Bom, Guiné-Bissau, pessoal, você tem uma parte que está no continente e tem uma parte formada por ilhas. São as chamadas Arquipélago dos Bijagós. No Arquipélago dos Bijagós, predominantemente moram lá a etnia Bijagó. A etnia Bijagó é totalmente diferente das outras etnias, né? São considerados por alguns até como primitivos, né? Durante muito tempo não havia interação, a palavra não é essa, né? Não havia casamentos interétnicos entre eles e tal, né? Não confundam Guiné-Bissau, pessoal, com outras duas Guinés que existem vizinho a ela. Uma é a Guiné, sem adjetivo, e a outra é a Guiné-Conakry. Tem esse nome Conakry porque a capital é Conakry e foi uma antiga colônia da Espanha. Inclusive uma das ilhas de Guiné-Conakry fala o português, porque pertenceu a Portugal. São Tomé e Príncipe, pessoal, é composto por apenas duas ilhas. A ilha de São Tomé, que é a